Boa noite a todos. Aqui estamos nós, mais uma vez, no nosso encontro semanal, na nossa reunião doutrinária, na Fraternidade Espírita Emmanuel, a nossa reunião das quartas-feiras. O Emmanuel fica aqui no bairro do Salgado, na cidade de Caruaru, Pernambuco. Sou o Seródio, trabalhador desta casa, e hoje teremos, saudando aí os nossos internautas, que já estão aí conosco e aqueles que no futuro irão acessar os nossos canais das redes sociais, YouTube e Instagram. E o YouTube, se possível, se inscreva no canal da Fraternidade Espírita Emmanuel, dê o seu like, compartilhe com algum amigo ou parente para nos acompanhar também nesse dia de hoje, nessa palestra. E que hoje temos a grata satisfação, mais uma vez, de contarmos com a presença do nosso amigo e irmão José Soares. José Soares, que é trabalhador da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, que fica aqui no bairro das Rendeiras, em nossa cidade, na rua 25, no bairro da Rendeira. Tem uma praça belíssima, que é um parque, hoje, não é? Parque Municipal, na frente do Bezerra de Menezes. Então, tem uma paisagem muito bonita com a natureza, a integração. E hoje, Soares irá conversar conosco. Nós estamos iniciando, a semana passada, o estudo do livro Boa Nova, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. E hoje é o segundo capítulo do livro. O primeiro foi, semana passada, com Érica Albuquerque, com o título do mesmo livro, Boa Nova. E hoje o segundo capítulo, que é Jesus e o Precursor. Então, Soares irá abordar esse segundo capítulo hoje para todos nós. E sinta-se acolhido aí, mais uma vez, receba os nossos abraços fraternos de todos nós que aqui fazemos o Emmanuel. E a título de exórdio, da preparação do nosso ambiente, nós vamos ler uma mensagem do livro Fonte Viva, de psicografia do nosso querido Chico, ditado pelo seu mentor Emmanuel, o capítulo 101, A Cortina do Eu. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Isso está em Paulo, a Cartas aos Filipenses 2:21. Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai. Mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa porcentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos. Instintivamente, enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos
quase sem perceber, a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas, raramente, concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante, quase sufocado pelos espíritos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, em que aprenderemos, pouco a pouco, a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Emmanuel. E assim, convidamos a todos a nos acompanharem na prece de início do nosso encontro desta noite. Ó Deus, Pai de amor e de infinita misericórdia. Jesus amado, divino amigo, amigo inseparável de todas as horas. Rogamos, ó Mestre, a tua presença nesses instantes em que aqui estamos reunidos e unidos em teu nome. Que possamos, ó Mestre, contemplar o infinito da tua misericórdia e do teu amor. Contemplar o teu amor nos corações daqueles que ainda não conseguem vislumbrar a necessidade do caminho reto em busca da perfeição que todos nós seremos fatalmente acolhidos pelo nosso Pai Maior. E certos, ó Mestre, da presença dos mentores desta casa, dos mentores do Bezerra de Menezes, onde aqui irão inspirar, intuir o nosso amigo e irmão Soares, para que ele, de uma maneira tranquila, didática, possa transmitir a mensagem de amor, a mensagem, Senhor, do teu Evangelho, onde, sob a interpretação do nosso amigo espiritual Humberto de Campos, que aqui possa, para todos nós, envolver na tua luz, no teu amor e na tua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Soares. Uma boa noite, que Jesus e os amigos espirituais possam estar nos amparando, nos assistindo, e mais uma oportunidade de recebermos o alimento espiritual trazido pelo nosso Mestre Jesus, que, conforme a letra do Evangelho, tira toda fome e toda sede. 1000 meios existem que levam a pessoa ao conhecimento da revelação espírita. Mas sabemos que há entre o mundo espiritual e o mundo material um trabalho de coparticipação, de parceria, onde os espíritos, através do nosso pensamento, atuam, sugerem, orientam,
e fizeram com que, de algum modo, determinados fatos e acontecimentos nos levassem ao conhecimento da doutrina espírita. E agora, quando nós, deixando afazeres, tarefas, interesses de ordem material, nos dirigimos para uma reunião espírita, mantemos uma ligação ainda mais estreita com esses amigos espirituais que nos possibilitaram esse encontro com a essência da mensagem do Cristo, hoje renovada através do Consolador que o Mestre nos prometeu, que é o Espiritismo. Então vamos compartilhar algumas informações que estão dentro de um dos capítulos deste livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. É um livro que surgiu em 1940. Hoje nós iremos fazer algumas observações, principalmente do capítulo 2, que tem o nome Jesus e o Precursor. O precursor, para alguns que não saibam, não se lembrem, é o adjetivo designado ao trabalho de João Batista. João Batista foi o precursor da vinda do Mestre há mais de 2000 anos. Mas é importante aqui fazermos preliminarmente alguns esclarecimentos sobre essa obra e as dificuldades que houve para chegar às nossas mãos. Humberto de Campos é um grande escritor da literatura brasileira que viveu no começo do século passado e tendo voltado ao plano espiritual em torno do ano de 1934. Antes de Humberto de Campos voltar ao mundo espiritual, ele teve conhecimento de alguns trabalhos de Francisco Cândido Xavier. Humberto de Campos houvera lido, folheado mais amplamente, o livro intitulado Parnaso de Além-Túmulo, uma das obras mais significativas da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e que estabeleceu, através de mais de 56 poetas, escritores da época do chamado Parnaso, que foi um período da literatura brasileira, entre eles Castro Alves, Alta de Souza, uma série, Olavo Bilac, uma série de escritores que marcaram seu nome na literatura brasileira e que estavam desencarnados. Esses espíritos vieram trazer novas poesias, novas crônicas, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, mas caracterizando de uma forma ímpar o estilo, a maneira, a forma de escrever, de tal modo a deixar incontestável o fato de que eram eles que estavam de volta, trazendo mensagens novas e que vieram ao conhecimento de Humberto de Campos. E Humberto de Campos não era espírita, ele era católico. E com um olhar crítico de literário, ele admirou a obra, mas não estabeleceu nenhum nível maior de simpatia pelo livro.
Alguns anos depois, ele desencarnou. E no plano espiritual, o Espírito Emmanuel veio a encontrá-lo e, já restabelecido na realidade da verdadeira vida, propôs a Humberto de Campos um trabalho agora, de certa forma, diferente. Ele iria trazer novos conteúdos literários pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, mas de tal forma que o conteúdo expresso pelo médium tivesse ideias agora renovadas de Humberto de Campos, ideias às quais ele antes não houvera dado-se ao trabalho de cultivar: a realidade do mundo espiritual, a justiça divina. E Emmanuel foi, junto a Humberto de Campos, em comum acordo, mais ou menos assim: você entra com estilo, com a sua forma de escrever, e eu lhe dou algumas ideias para que você passe para os irmãos na Terra. E começou esse trabalho de Humberto de Campos. Mas foi um trabalho que teve seus impeços, seus impedimentos. Nessa obra Boa Nova, que tem o título Pelo Espírito Humberto de Campos, deu início a outras obras que vieram depois. Mas as outras obras que vieram depois passaram a ser denominadas como originadas do espírito Irmão X, e não mais com o nome Humberto de Campos. Vamos entender o que é que aconteceu. Humberto de Campos tinha uma tradição grande, inclusive por ser membro da Academia Brasileira de Letras. E a família dele, como dissemos, era uma família católica. E quando vieram ao conhecimento de que agora tinha um certo médium de Pedro Leopoldo, do interior de Minas, que estava produzindo livros que estavam sendo vendidos, e o autor era Humberto de Campos. E a família entrou com um processo para requerer direitos autorais pela venda dos livros. A família era herdeira dos direitos dos bens do patrimônio de Humberto de Campos, e por isso queria receber uma certa contribuição por cada livro que fosse vendido. Mas é interessante essa história pelo seguinte: há um livro chamado Novas Mensagens, de Humberto de Campos, que tem em um dos capítulos o título Agripino Grieco. Agripino Grieco foi também um escritor da época de Humberto de Campos e foi amigo pessoal dele durante muitos anos. Era crítico literário, como Humberto de Campos também era. E Agripino Grieco tomou conhecimento, soube que o seu amigo agora estava mandando livros do além. Que história era essa? Humberto de Campos era uma pessoa muito fechada na área religiosa, era católico e agora surgem aí livros dele. Então o Agripino Grieco soube que o autor desses livros, para ele era autor, era Chico Xavier. A gente sabe que Chico Xavier era apenas o médium, né, o intermediário para que os livros viessem a nós. Mas aí
o Agripino foi em busca de encontrar Chico Xavier. E viajando do Rio de Janeiro, onde morava, foi até Belo Horizonte. E em Belo Horizonte se informou da existência de instituições espíritas lá em Belo Horizonte. À época, a União Espírita Mineira. E chegando lá, procurou saber sobre como encontrar Chico Xavier. Ele queria saber que história era essa diretamente com o autor. E o que é que ocorreu por aparente coincidência? Naquele mesmo dia, Chico estava em Belo Horizonte. E o pessoal disse ao Agripino que, olha, ele vai estar aqui hoje à noite e vai estar fazendo um trabalho conosco. E aí aconteceu o inusitado. Né? O Agripino Grego encontra Chico e organizam lá em Minas, na instituição espírita lá, uma reunião mediúnica com a presença do Chico, que se propõe a ver se do mundo espiritual Humberto de Campos teria alguma mensagem para eles ali. E dizem que, sentando-se numa mesa larga, o Agripino e outros trabalhadores espíritas, para que não houvesse dúvidas sobre o fenômeno que ali ia acontecer, deram um maço de folhas de papel ofício, umas 20 páginas, para que o Agripino verificasse as folhas que estavam em branco e, para a segurança de que não haveria substituição delas, o Agripino rubricou cada uma daquelas folhas. E aí, depois de certo momento, Chico entra em transe e narra o próprio Agripino Greco no livro Novas Mensagens, de que Chico começou a escrever numa velocidade que não tinha escrivão de cartório que conseguisse escrever tão ligeiro como Chico. E escreveu as 20 páginas na maior rapidez. E depois foi entregue ao Agripino Grieco. Era uma mensagem de Humberto de Campos, dirigida exatamente para o Agripino. E entre outros fatos que a mensagem trazia, fatos como o estilo, a forma de escrever, o conteúdo, a escolha de vocábulos. Agripino Greco conhecia muito bem a forma de Humberto de Campos escrever. E quando ele pega as páginas para ler, a primeira expressão do Agripino Greco é Humberto puro. Ele estava ali diante de um fenômeno que ele nunca imaginava que poderia acontecer. Um defunto, aparente morto, continuar expressando a sua individualidade, o seu espírito, mesmo que invisível, mas mantendo as conexões de expressão, de linguagem. E, entre outras coisas, a mensagem dizia também, Humberto de Campos ao Agripino Greco: meu amigo, eu não preciso que você rubrique as páginas para eu falar o seu coração. E deixou Agripino estarrecido com a veracidade do que ali tinha acontecido. Mas a família de Humberto de Campos levou à frente o processo. E a Federação Espírita Brasileira precisou constituir um advogado para defender perante a justiça Chico Xavier, que estava sendo acusado de roubar direitos autorais. Só que o advogado que a federação encontrou para defender o Chico
entre outros argumentos que apresentou para o juiz, foi de dizer de que, se de fato os registros cartorários especificavam que Humberto de Campos, pessoa física, estava morto, não se poderia agora pleitear direitos autorais de um morto, sobretudo por serem obras novas. Porque se estivesse Chico psicografando uma duplicata de livros de Humberto de Campos, teriam sido obras de ele estar juridicamente vivo, mas ele não estava mais. E por unanimidade foi dado ganho de causa à Federação Espírita Brasileira. Mas daí em diante, Emmanuel, em comum acordo com Humberto de Campos, combinou com ele de que, para evitar outros problemas futuros, quando ele escrevesse obras pela mediunidade de Chico, ele não usaria mais o seu nome pessoal, Humberto de Campos. E aí ele escolheu usar o nome Irmão X. Então, o Irmão X é o mesmo espírito Humberto de Campos, que precisou mudar o nome para se adequar às questões jurídicas, de forma a preservar a segurança do médium Francisco Cândido Xavier de não ser alvo de outros inquéritos. Mas aí nós temos, no livro Boa Nova, que é um título que Humberto de Campos, junto com Emmanuel, porque aqui é bom se dizer, foi um trabalho de parceria, escolheu por um fato singular. Humberto de Campos continuava com o seu profundo gosto de ler. E no mundo espiritual, ele tomou conhecimento de muitos escritos sobre a vida de Jesus e dos apóstolos. E percebeu que lá no mundo espiritual havia na tradição desses escritos, há muito tempo, a importância que é dada por nós aos textos da Bíblia Sagrada. E então, ele separou, nesse livro Boa Nova, 30 crônicas, 30 casos relativos ao que ele leu no mundo espiritual e que vem como um complemento maravilhoso do que nós encontramos na Boa Nova, nos evangelhos contidos no Novo Testamento. Então, aqui nessa obra, nós podemos absorver esclarecimentos e orientações, detalhes que não estão no Novo Testamento, mas que devem merecer por nós espíritas o mesmo valor e importância, porque preservam de uma forma autêntica o que aconteceu na época em que Jesus esteve entre nós. Como nós podemos deduzir, Humberto de Campos vai fazendo um trabalho que vem a unir-se àquele trabalho que Emmanuel também trouxe para nós, nas obras, nos romances do cristianismo primitivo. Principalmente a obra mais importante de todas, para nós espíritas, que deve ser Paulo e Estevão. E Paulo e Estevão, Emmanuel, retrata num trabalho imenso de espiritualização profunda, detalhes das dificuldades, dos problemas, das provas que os apóstolos
enfrentaram, sobretudo o apóstolo Paulo, que antes era Saulo de Tarso, e que é retratado no livro Paulo e Estevão. Mas depois tem um livro há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, que completam nesses 4 livros o esmiuçar, o entrar nos maiores detalhes significativos da história do cristianismo primitivo. Mais adiante, finalizando essa série de romances, mas já do século XVII, vem para nós o livro Renúncia, a história de Alcione, que também é um livro muito importante para a leitura nossa. Mas aqui, vamos falar agora um pouco sobre Jesus e o precursor, o João Batista. Aquele que antes de Jesus iniciar a divulgação da Boa Nova, dos evangelhos, dos ensinos, ele preparou os caminhos, cumprindo uma profecia do espírito Isaías, entre outros, porque os profetas Isaías, Jeremias, Daniel, foram, entre outros, os principais que registraram dados, detalhes para a identificação do Messias, de Jesus, quando ele estivesse entre o povo de Israel. E entre essas profecias tinha a da volta do espírito Elias. E a volta do espírito Elias, profetizada em Malaquias, entre outros, se cumpre através de João Batista. Então, João Batista é aquele que vem endireitar os caminhos do Senhor, né? Consertar as veredas para Jesus, para o Mestre. E aqui é importante já analisarmos o conteúdo espiritual que há por trás desse endireitar os caminhos, definir as veredas. Porque a doutrina espírita de todas as religiões cristãs é aquela que mais defende a importância e a veracidade dos conteúdos existentes na Bíblia, mas com um parêntese, desde que se leia e se estude através do olhar espiritual, daquilo que o apóstolo Paulo havia dito na carta aos Coríntios. A letra mata, mas o espírito vivifica. Todos os ensinos na Bíblia têm uma profundidade e um conteúdo espiritual que só encontra, isso tem que ficar bem claro, só encontra no Espiritismo a chave para abrir a porta do entendimento e da compreensão desses textos. Então, por exemplo, quando é dito que João Batista veio endireitar os caminhos, consertar as veredas para a vinda do Senhor, há um sentido totalmente espiritual. O endireitar os caminhos é endireitar ou ajudar a harmonizar o espírito da criatura humana. O caminho não era um caminho externo. A vinda do Cristo não foi de causar uma revolução no mundo material, mas uma revolução no espírito do homem, no interior do homem, que, aliás, foi o que levou o povo hebreu a não reconhecer em Jesus o Messias.
porque o povo de Israel até hoje esperam a vinda do Messias, mas de um Messias guerreiro que viesse fazer com que o povo de Israel mandasse nos outros povos. Só que as profecias no Antigo Testamento, as de Isaías, Jeremias, Daniel, era no sentido espiritual. De fato, Jesus vinha libertar o povo da ilusão do materialismo, do egoísmo e do orgulho exacerbado, que ainda continua existindo. Infelizmente, é um trabalho que continua. O trabalho de endireitar os caminhos, de consertar as veredas, é dentro de nós. É a partir do momento em que, encontrando na doutrina espírita o nosso norte de vida, a gente começa o trabalho de burilamento íntimo, de reforma moral. A reforma moral, o burilamento íntimo, é o endireitar o caminho para o Senhor. Porque para que, de fato, nós tenhamos uma comunhão, uma sintonia de pensamentos com o Mestre, com a espiritualidade elevada, é preciso que interiormente a gente tenha endireitado os caminhos. Com um espírito envolvido de vaidade, de orgulho, de vícios e de prepotência, não há comunhão com Jesus. Os caminhos não estão endireitados. Então, o João Batista, ele começa o trabalho antes do Cristo, pregando e realizando o batismo do arrependimento. Essa característica que ele dava a essa espécie de ritual que teve o seu tempo. O batismo do João Batista era o batismo para o arrependimento. E é por isso que ele estranha muito quando mais adiante tem um encontro com Jesus, e Jesus vem para ser batizado por João Batista. E João diz, mas você vem a mim o Senhor vem a mim quando eu não tenho nem valor de apertar suas alpercatas. E Jesus diz a João Batista, mas deixa assim, que é para cumprir-se o que está escrito. É porque se cumprir o que estava escrito, era relativo às profecias do Antigo Testamento, na qual Jesus queria deixar bem claro que era ele o Messias que havia de vir. Mais interessante ainda é que Jesus, em relação a cumprir ao máximo tudo o que estava escrito sobre ele, vai ao ponto de, nos momentos finais, quando ele está crucificado e nos instantes que antecedem a sua morte, ele ainda recita uma passagem do Salmo de Davi, que fez com que ainda muitos irmãos nossos, evangélicos, que não têm um entendimento espiritual que nós temos da Bíblia, deduz que Jesus estava no sinal de fraqueza. Porque é aquele momento em que Jesus diz assim, de que se Deus não pudesse, em outras palavras, intervir, ele tomaria aquele cálice até o final. De que, na verdade, no Salmo de Davi, que está mais ou menos escrito assim, vou tentar me lembrar, é de que ele, ao recitar essa passagem do Salmo, ele dá a entender àqueles que leem de forma literal a Bíblia, de que ele, mesmo nos momentos finais,
não teria tido toda a fé e toda a certeza do amparo divino. Mas, na verdade, ele estava citando o Salmo. Era um salmo que retratava exatamente isso. Mas, voltando um pouco mais à nossa história do precursor. Então, o João Batista, ele veio através da sua fé, porque, segundo Jesus, de todos os profetas, porque Jesus diz assim, de todos os homens nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Então, aí a gente tem uma ideia da dimensão do caráter e da pessoa que era João Batista. Ou seja, de todos os profetas, ele é que, no reconhecimento de Jesus, era o maior de todos. Então, muitas pessoas se converteram, muitos judeus se converteram ali e foram batizados por João Batista, que era o primeiro passo para que, quando Jesus começasse a divulgar o evangelho, esse evangelho penetrasse e houvesse uma identificação da pessoa. É como acontece com muitos de nós ao encontrarmos a doutrina espírita. A grande maioria dos espíritas encontram a doutrina embaixo de determinados sofrimentos, às vezes de problemas obsessivos, outras vezes de doenças graves, outras vezes de sofrimentos morais intensos, pela perda de um ente querido, por uma situação que a pessoa chegou ao ponto de ela não aguentar mais e alguém ter aberto uma luz e ela chegou e encontrou o Espiritismo. E quando encontrou o Espiritismo, percebeu no Espiritismo um tesouro de respostas para tudo o que ela precisava. E percebeu que o Espiritismo era a religião que ela tanto procurava e não sabia. É mais ou menos isso que ocorria nessa preparação de João Batista para aqueles que depois iriam encontrar Jesus. Eles estavam tendo ali uma espécie de ponte para, quando encontrar Jesus, se dar o mesmo que é para ter se dado conosco ao nos encontrarmos como Espiritismo. A questão toda, e isso é para a reflexão de cada um de nós, é que, do mesmo modo que muitos que encontraram Jesus se admiraram, acompanharam o Mestre, mas depois deram para trás, deixaram que preocupações e questões materiais interferissem e afastaram eles do caminho de Jesus, o mesmo também se dá em relação ao Espiritismo. Há muitos que encontram o Espiritismo, se maravilham, começam a se dedicar à doutrina, mas, por não ter trabalhado suficientemente o endireitar os caminhos, que é a vivência do que a gente aprende na doutrina, no nosso comportamento e no dia a dia, porque é isso que, de fato, estabelece o que Emmanuel chama de fé viva. Emmanuel usa isso em muitas mensagens. Fé viva é aquela fé que se consubstancia em atos, em comportamento, em vida renovada. Quando isso acontece, a pessoa não sai mais do Espiritismo nunca. Porque cada vez mais ela percebe que tem mais coisa para ajeitar, que ainda tem muitas imperfeições para parar, para consertar, e precisa de mais da espiritualidade. Mas quando não há essa conexão com o comportamento, aí se surgem provações e dificuldades inesperadas,
muitos saem, se afastam das instituições e do movimento espírita. Em um movimento que, na verdade, ocorre não por falha da doutrina, de modo nenhum. Na verdade, o espiritismo é o cristianismo redivivo. É a presença do evangelho e da palavra de Jesus nos dias que nós estamos vivendo. Então, em termos de contato com a espiritualidade sublime que os apóstolos tinham com Jesus, hoje nós temos no Consolador que Jesus prometeu. E o Consolador que Jesus prometeu é o Espiritismo. Então, hoje nós temos, desde que estejamos acordando espiritualmente, porque o entorpecimento, as preocupações, os interesses materiais do dia a dia, do mesmo modo que na época de Jesus, fizeram com que muitos se afastassem do caminho que o Mestre trouxe, hoje também acontece, e inclusive de uma forma muito mais intensa. O espírito Bezerra de Menezes, em inúmeras mensagens, tem dito isso aos espíritas, de que os nossos maiores adversários atualmente não são as arenas romanas, nem os leões, que os primeiros cristãos tiveram que enfrentar. Os maiores adversários que nós temos hoje em dia, entre outros, é o comodismo, é as diversões, é a multiplicidade de facilidades que o mundo moderno tem trazido e de que tem feito com que muita gente gaste sua encarnação com coisas de menor valor e dê o tempo menor possível para a doutrina espírita. Então, esse é o desafio que nós temos hoje em dia. Não é o desafio que os cristãos tinham na época da Boa Nova, do precursor, do João Batista. Então, eu vou aqui, pelo menos, trazer um texto pequeno desse capítulo, é o capítulo 2, Jesus e o Precursor, quando diz assim, é quando se dá um encontro de Maria, mãe de Jesus, com Isabel, que era sua prima, e que era mãe de João Batista. As duas eram contemporâneas e eram primas. Então, há esse seguinte diálogo. O que me espanta, dizia Isabel, Isabel dizendo a Maria, com um caricioso sorriso, é o temperamento de João, dado às mais fundas meditações, apesar de sua pouca idade. Ou seja, João Batista, como Isabel aqui identifica, desde jovem, adolescente, ele era dado a fundas meditações, a reflexões. Aquilo que possivelmente terá acontecido com a maioria de nós aqui, ao enfrentarmos dificuldades, problemas, e não termos tido, naquela época, o conhecimento da doutrina espírita. É natural que o espírito que já esteja, de alguma forma, sensibilizado à realidade espiritual da vida, quando ele percebe uma terra invadida de sofrimentos, cheia de contradições, de ele refletir o que há por trás disso. Por que tantos sofrem? Por que muitas vezes o sofrimento atinge pessoas boas e poupa pessoas más, criminosos e outros? Que justiça é essa?
que se divide de forma tão imparcial? Como é que pode ser Deus a suprema justiça, Jesus a suprema bondade e a vida humana ser assim? Essas reflexões nos dias que a gente vive é para ser comum a qualquer um de nós e deve nos levar de forma natural à sede do alimento espiritual. A boa nova, como é apresentada pela doutrina espírita. Hoje, sobretudo, nós vivemos um período, vejam só vou alinhar rapidamente aqui. Quase 3 anos de pandemia. Antes de terminar a pandemia, uma guerra entre Ucrânia e Rússia, com os maiores alertas de uma possível guerra mundial. Depois, mais recentemente, há agora uma guerra entre Israel e a Palestina, aparentemente é contra um grupo terrorista, mas está atingindo toda aquela região, dando prenúncios funestos de possível guerra mundial. Então, a gente estamos num período bem complicado. Ora, é claro que muitas dessas complicações andaram ocorrendo ao longo da história humana. Mas é exatamente isso. Em todas as épocas, tem havido chamados para que a gente acorde espiritualmente. Agora nós estamos tendo na presente encarnação. Possivelmente já tivemos inúmeros outros chamados em outras encarnações. Nessa agora, sobretudo, ao termos encontrado a doutrina espírita, não podemos perder esse chamado. E é um chamado que, tal como João Batista havia proposto, é para que a gente endireite caminhos, conserte veredas, se esforce por se melhorar moralmente, emocionalmente, vivenciemos mais a caridade, o amor ao próximo, para que, desse modo, a espiritualidade benfeitora encontre em nós, em nosso íntimo, receptividade, parceria para trabalhos do bem, para envolver-nos de uma forma profunda com o ensinamento de Jesus na vivência da fé viva, que é aquela que Emmanuel se refere, nós citamos há pouco. Então, o João Batista, desde jovem, ele era dado a profundas reflexões. E, de fato, mais adiante, ele vem a perceber que era ele aquele no qual iriam se cumprir as profecias sobre o precursor de Jesus, do Messias. E ele cumpre a tarefa de forma plena, integral, exatamente porque preparou-se suficientemente para isso. Então, era essa observação só que tínhamos a compartilhar, deixando claro o incentivo para a leitura do livro, o livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Então, é uma obra que nós precisamos ler e estudar, sabendo que ela nos traz conteúdos inéditos sobre a história do cristianismo, colhidas no plano espiritual pelo Espírito Humberto de Campos. Que Jesus, que os amigos espirituais continuem nos amparando e protegendo, de retorno aos nossos lares com muita paz. Gratidão, a nossa gratidão a Soares por esses momentos aqui
que aqui todos nós passamos, e pelo histórico, né, a dissertação muito oportuna sobre Humberto de Campos, né, o irmão X, até chegar no livro Boa Nova, que foi adotado para ser estudado até o seu último capítulo, o 30º capítulo. Estamos hoje no 2º, né? Para a semana teremos aqui o 3º capítulo, que é com José Roberto, Primeiras Pregações, é o 3º capítulo do livro Boa Nova, e José Roberto, que é trabalhador do Centro Espírita Apolo, na cidade dos Bezerros, e estará conosco aqui. Então, Soares, sinta-se aí mais uma vez, o abraço fraterno de todos nós que aqui fazemos o Emmanuel. Leve também um abraço para os trabalhadores do Bezerra de Menezes, essa casa co-irmã, a quinto centro espírita na cidade de Caruaru, é isso? Confere? Foi o quinto. Logo depois do Allan Kardec. Esse aqui foi o 3º. O Emmanuel III, Leão Denis, Emmanuel, Allan Kardec e Bezerra de Menezes. Essa foi o histórico aí de fundação. Então, é o momento da gente agradecer, e aí convidamos a Silmara Mello, por favor, para fazer a prece de agradecimento, lembrando que aquelas pessoas que quiserem, temos os passes presenciais aqui na cabine de passe, após o término do nosso encontro. Então, nesse momento, elevando os nossos pensamentos em prece, agradecemos a Deus, o nosso Pai, a oportunidade de estarmos neste mundo físico, para que possamos aproveitar a reencarnação e nos colocarmos no esforço de melhorarmos, de corrigir em nós os sentimentos doentios que precisam ser burilados. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, o nosso governador do planeta Terra, nosso planeta escola, do qual todos estamos matriculados, para aproveitar a oportunidade de sermos colaboradores no bem, de ajudar aos outros, de fazer a todos aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito, de avançar a cada encarnação, para nos elevarmos na direção do amor de Deus, o nosso Pai. Ó Mestre Jesus, a Ti agradecemos pelo Teu Evangelho, pelos Teus ensinos, pelo Teu exemplo, a nos mostrar a importância de seguirmos fielmente o Teu Evangelho, como o roteiro mais seguro para aliviar os nossos corações, para nos ajudar em nossas lutas diárias, para nos fortalecer em sentimentos. Rogamos a Ti, ó Mestre, pelos nossos irmãos que se encontram nas ruas, nos hospitais, em clínicas, em presídios, em abrigos, sejam todos atendidos em suas necessidades. Rogamos a Ti, Senhor, pelos nossos lares, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares que já se encontram no plano espiritual,
rogamos também a Ti, Senhor, pelos países que se encontram em guerra, que a Tua paz, Senhor, se espalhe em cada coração e que assim também possamos sentir a Tua paz, o Teu amor a nos envolver e que possamos seguir para os nossos lares envolvidos neste alimento espiritual. Agradecemos, Senhor, a esta oportunidade, àqueles que acompanharam a palestra ao vivo ou que irão assistir posteriormente. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Que assim seja.